Eu ando com meu Deus na rua, e quando chego em casa Ele está comigo. Eu falo com meu Deus na hora de dormir, e logo quando acordo eu digo: eis-me aqui, sou de Jesus. E mesmo atarefado sempre estou ligado. Eu não abro mão da presença no partir do pão, em cada comunhão. Graças, graças por tudo, sou de Jesus. Eu não posso te deixar, pois de uma coisa eu sei muito bem: a tua sombra que me guarda e a tua misericórdia me sustém. Eu não posso te deixar, pois de uma coisa eu sei muito bem: a tua sombra que me guarda e a tua misericórdia que me sustém. Pai, perdoa os meus erros e me ensina a perdoar. Venha a nós teu santo reino e me ensina a amar. E mesmo atarefado sempre estou ligado. Eu não abro mão da presença no partir do pão, em cada comunhão. Graças, graças por tudo, sou de Jesus. Eu não posso te deixar, pois de uma coisa eu sei muito bem: a tua sombra que me guarda e a tua misericórdia me sustém. Eu não posso te deixar, pois de uma coisa eu sei muito bem: a tua sombra que me guarda e a tua misericórdia que me sustém. Pai, perdoa os meus erros e me ensina a perdoar. Venha a nós teu santo reino e me ensina a amar. Pai, perdoa os meus erros e me ensina a perdoar. Venha a nós teu santo reino e me ensina a amar. Há um caminho para a adoração, há uma porta que tem que se abrir. Abrir os meus olhos espirituais para que eu possa crer. Há uma semente que tem que brotar. Existem vontades que tem que morrer. Morrer para o mundo e viver para Deus. E o adorar, adorar a Deus. Viver no teu altar, adorar a Deus e me entregar, adorar a Deus, viver no teu altar, adorar a Deus e me entregar. Aleluia, Senhor. Nós te agradecemos, Pai. Hoje é a última live dessa semana, das 5 lives da série Experiências com Deus. E uma coisa eu te peço, Pai, que cada live que foi feita nessa semana venha ser uma experiência com Deus na vida de cada pessoa que assistir, Deus. Leva cada vídeo desse
para as pessoas que tu queres alcançar, Deus, que estão necessitando dessas palavras, Deus. Nós queremos te adorar, Deus, com toda a força do nosso ser, porque nós te amamos, Deus, acima de todas as coisas. Aleluia, meu Deus. Há um caminho para a adoração, há uma porta que tem que se abrir os meus olhos espirituais, para que eu possa ver. Há uma semente que tem que brotar, existem vontades que tem que morrer para o mundo e viver para Deus, e o adorar a Deus, viver no teu altar, adorar a Deus e me entregar, adorar a Deus, viver no teu altar, adorar a Deus e me entregar. E me entregar, e me entregar. Bem, pessoal, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Você que está vendo ao vivo, tá aí o Alisson, meu grande brother. Abraço, irmão. E a você também que está assistindo esse vídeo já gravado, ou pelo Instagram, ou pelo YouTube. Rapidão aqui, eu estou fazendo uma série chamada Experiências com Deus, e eu prometi 5 vezes na semana fazer uma live até o final desse mês, que vai ser o dia que eu vou estar cumprindo o propósito diante de Deus. Eu queria viver uma experiência com Deus, não apenas sozinho, mas eu prometi durante todo esse mês de consagração até o dia 30. A semana é 7 dias e eu prometi 5 vezes na semana estar fazendo uma live devocional, lendo passagens a respeito de homens e mulheres de Deus, da Bíblia Sagrada, da história da redenção, que viveram experiências extraordinárias com Deus, para que isso venha nos inspirar a buscar ter comunhão com Deus e a buscar viver experiências sobrenaturais com Deus. E hoje a live ela vai ser mais rápida. Quero que você abra comigo a Bíblia lá em Jeremias capítulo 33, apenas o versículo 3, diz o seguinte: clama a mim, e eu responder-te-ei, e mostrar-te-ei coisas grandes e poderosas que tu não conheces. Eu vou ler novamente, Deus falando para o profeta Jeremias: clama a mim, e eu responder-te-ei, e mostrar-te-ei coisas grandes e poderosas que tu não conheces. Amém, pessoal? Então, rapidão aqui, o profeta Jeremias, ele foi um profeta muito usado por Deus ali no Antigo Testamento. E quando eu falo para vocês sobre experiências com Deus, de homens e mulheres de Deus, da Bíblia Sagrada, que tem algo a nos ensinar, experiências que nós podemos ter também, eu não estou falando de uma história inventada. Mas quando nós lemos aqui a história de Jeremias, a história do apóstolo Pedro, a história da profetisa Débora, a história do rei Davi, a própria história do nosso Senhor Jesus Cristo, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, nós estamos falando de personagens reais. E nós estamos lendo aqui histórias reais de pessoas que existiram na história, não são apenas personagens espirituais, personagens religiosos, mas são personagens que realmente existiram e viveram cada experiência que está contida aqui na Escritura Sagrada. Então quero dizer para você que o que nós acabamos de ler aqui foi uma palavra de Deus que um dia na história, há séculos e séculos atrás, há mais de 4.000 anos atrás, Deus falou para o homem Jeremias. E eu vou explicar o contexto para você. Jeremias ele estava passando por algo que nós temos que aprender muito com ele. Porque Jeremias ele foi chamado por Deus para uma missão que é uma honra para qualquer um. Imagina o próprio Deus, criador de todas as coisas, chegar para você, chegar para o Alisson, chegar para mim, chegar para você que está me ouvindo aqui. Eu quero te entregar uma palavra e eu quero que tu leve essa palavra para um certo povo. Uma coisa é um pastor, um padre ou uma pessoa chegar para você
e lhe ordenar fazer isso. Agora, uma coisa totalmente diferente é quando o próprio Deus em pessoa aparece em você e lhe ordena para uma missão. Então, quando Jeremias ele recebeu essa missão, isso foi a maior honra que qualquer homem nessa terra podia ter. Ele era um sacerdote do Senhor, um profeta do Senhor, e quando Deus o chamou para aquela missão de levar uma palavra profética para o povo de Israel, ele não pensou duas vezes, ele foi. E uma coisa nós aprendemos aqui, pessoal: viver por fé significa viver em obediência e confiança a Deus. E uma outra coisa além, obedecer a Deus é uma atitude de confiança. Não adianta nada, você nunca vai querer obedecer alguém que você não confia. Imagina uma pessoa que já te enrolou um monte de vezes, uma pessoa que até hoje te deve não sei quanto aí e nunca te pagou, que vive fugindo de ti para não ser cobrado. Eu quero que você imagina você ser obrigado a obedecer uma pessoa que você não confia. Todos nós, a gente poderia até obedecer. Geralmente, muitos de nós obedecemos o chefe no nosso serviço. Muitos de nós obedecemos o nosso pai, obedecemos a nossa mãe. Só que você obedecer uma pessoa não significa que você confia na palavra da pessoa. Tem muita gente que obedece o seu chefe por uma questão de segurança, para não perder o emprego. Mas muitas das vezes você sabe que o chefe do seu serviço é um pilantra e você não confia nada nele. Você está obedecendo ele só para manter o seu emprego ali. Mas quando Jeremias ele foi comissionado a obedecer alguém que é perfeito, alguém que não tem falha no caráter. Eu quero deixar já essa palavra de Deus para você. Pessoal, obedece Deus sem medo. Deus, ele não é homem para que minta e nem filho de homem para que se arrependa. Então, se ele te ordenou a fazer algo, é porque você vai conseguir cumprir. Se ele entregou um dom para ti, você tem capacidade de exercer esse dom, porque foi o Deus perfeito, aquele que não mente, aquele que não é homem para que minta, que ele comissionou para essa missão. Eu quero dizer algo para você, você que está me ouvindo, você que acredita em Deus, mas nunca tomou uma decisão em Cristo, nunca frequentou uma igreja na sua vida. Eu quero dizer que se você decidir aceitar Jesus, o que a palavra de Deus diz vai se cumprir na tua vida, porque Jesus é Deus. E se ele falou que ele vai fazer uma obra tremenda na tua vida, se ele prometeu que vai te transformar por completo, que vai te transformar em uma pessoa melhor, em uma pessoa que não pratica o pecado, em uma pessoa que sabe perdoar, se ele prometeu que ele vai te entregar paz, aceita Jesus sem medo, porque ele não mente, né? Então Deus, ele é alguém que nós podemos obedecer sem medo. Jeremias, ele fez isso. Ele obedeceu o Senhor sem pensar duas vezes, porque ele sabia, Deus, ele é perfeito e ele não é homem para mentir. Então, se ele me mandou profetizar, se ele me mandou exercer essa missão difícil aqui, eu sei que eu vou conseguir cumprir, porque eu tenho confiança no Deus que me chamou. Mas, pessoal, nesse contexto que nós estamos vendo aqui, Jeremias ele estava passando por uma fase da vida dele, que é exatamente nessa fase que eu e você, muitas das vezes, erramos. Porque Jeremias ele começou muito bem, ele começou a profetizar, ele obedeceu o Senhor em tudo que o Senhor ordenou. Teve coisas que Deus pediu para Jeremias fazer que eram absurdas, mas ele fez porque ele confiava em Deus. Mas nesse contexto que nós estamos vendo aqui de Jeremias 33, Jeremias ele profetizou para o povo de Deus e o povo não creu. O povo não acreditou e outra coisa, o povo se incomodou com a profecia de juízo que estava sendo proferida pela boca de Jeremias. E Jeremias começou a profetizar: pessoal, vocês não tem que zangar comigo. O que eu estou falando para vocês, o que eu estou pregando, eu não estou pregando de mim mesmo. É Deus que me mandou ser o seu porta-voz para vocês. Então tudo que eu estou proferindo aqui é palavra de Deus. Se vocês rejeitam o que eu estou falando, vocês não estão rejeitando a mim, Jeremias. Vocês estão rejeitando o Deus que é o Senhor de vocês, povo de Israel. E ele começou a dizer: não tem como impedir a Babilônia, ela vai sitiar Israel, ela vai tomar conta de Israel, e Deus está me mandando ordenar que vocês se submetam ao rei da Babilônia, rei Nabucodonosor, para que vocês tenham uma vida tranquila. Apenas se submetam, não façam guerra, não tenham resistência, porque Deus está nos entregando na mão do rei Nabucodonosor, porque nós pecamos muito contra o Senhor.
E o Senhor quer nos deixar por uma temporada debaixo do reinado de Nabucodonosor para que nós sejamos disciplinados. Aceitem a disciplina do Senhor. E o que foi que aconteceu? O rei de Judá, o rei de Israel e grande parte do povo de Israel não acreditou que o que Jeremias estava profetizando era a palavra de Deus. E eles se irritaram. E eles começaram a ouvir a voz dos falsos profetas, que profetizavam paz quando Deus estava mandando guerra, que profetizavam vitória quando Deus estava ordenando através de Jeremias que não tinha como Israel vencer Nabucodonosor, não tinha como Israel vencer a Babilônia, e que aquele período que a Babilônia iria escravizar Israel era um período de disciplina de Deus para que o povo aprendesse a se firmar diante dele, aprendesse a ser obediente a Deus, assim como Jeremias era obediente. Porque Jeremias ele era um dos poucos homens de todo Israel que eram tementes a Deus. E o povo de Israel, principalmente os profetas, haviam perdido o temor ao Senhor. Então Deus ele estava julgando o seu povo. E por isso Deus ordenou por intermédio de Jeremias: olha, se o povo se entregar em paz para o rei da Babilônia, eles vão viver tranquilos, eles não vão ser escravizados, eles vão apenas ter que obedecer ao rei da Babilônia por uma certa temporada, e quando eles se arrependerem e aprenderem com a disciplina que eu estou entregando para o bem deles, aí eu vou libertá-los de novo. Aí eles vão voltar para a cidade santa de Jerusalém. E o que foi que aconteceu? O rei de Israel mandou prender Jeremias. Eles trataram o profeta do Senhor como criminoso. E eu quero encerrar minha devocional bem aqui, pessoal. Quando a gente obedece a Deus, a gente tem que obedecer com confiança. Mas uma coisa é certa, muitas das vezes, quando nós obedecemos a palavra de Deus e fazemos aquilo que Deus nos ordenou a fazer, tem vezes que as coisas não vão ficar boas pra gente, pessoal. Porque a gente pensa o seguinte: rapaz, eu vou fazer a vontade de Deus, eu vou ser um cristão genuíno. Se eu sou uma pessoa cheia de rancor, eu vou aprender a perdoar as pessoas assim como Jesus ordenou. Se eu sou uma pessoa cheia de ódio no coração, já que o Espírito Santo habita dentro de mim, eu vou obedecer ao Senhor Jesus e eu vou me tornar uma pessoa que ama o meu próximo como a mim mesmo. Eu vou adorar o Senhor pelo que Ele é. Eu vou congregar, eu vou ser discipulado, eu vou me deixar ser tratado em cada área da minha vida, eu vou me tornar uma pessoa melhor. E eu quero dizer para você que muitas das vezes nós podemos ficar nessa mesma situação que Jeremias. Você pode estar fazendo tudo certo diante de Deus e de repente você é maltratado, assim como aconteceu com Jeremias. Eu fico imaginando o dilema que Jeremias passou aqui, é o dilema que muitas vezes eu e você passamos e não entendemos, e não sabemos lidar. Jeremias ele estava ali dentro daquela prisão, talvez ele deve ter pensado assim: rapaz, eu fiz tudo certo, eu fui obediente ao meu Deus, eu profetizei diante do povo, eu não pequei contra o Senhor, e olha o jeito que o povo está me tratando. É por isso que Jeremias ele é chamado por muitos como o profeta chorão, porque a missão que Deus entregou para ele era uma missão pesada de se cumprir. Ele estava sendo rejeitado pelo próprio povo, ele estava sendo tratado como um falso profeta, sendo que ele era o único profeta no meio de todo o povo de Israel que era obediente ao que Deus estava falando, era o único que estava profetizando a verdade. E aqui nós aprendemos uma coisa, pessoal: obedecer a Deus nem sempre é um mar de rosas. Mas eu quero encerrar essa devocional com isso. Aquilo que Jesus falou aqui para Jeremias. Jeremias ele estava ali aflito com aquela situação: estou sendo maltratado pelo meu povo. O meu Deus ele permitiu que eu fosse maltratado. Mas eu fico imaginando que Deus ele proferiu essa palavra de ânimo para Jeremias, porque Jeremias ele preferiu não murmurar. Mesmo diante daquela situação, ele aceitou: Senhor, eu não estou gostando dessa situação, mas eu te amo, eu vou te adorar dentro da prisão. Eu sei que a palavra que eu preguei, por ordem tua, vai se cumprir, e uma hora o povo vai me reconhecer como profeta. E Jeremias ele estava ali dentro da prisão, sofrendo aqueles maus tratos, passando fome, e de repente Deus ele se voltou para Jeremias de novo e disse: clama a mim, e eu responder-te-ei. Então uma coisa é certa: Deus só respondeu Jeremias no período de dor que ele estava passando, porque ele clamou. Pessoal, o período de dor e o dia mau na nossa vida, o dia de dificuldade, a temporada de dificuldade de deserto na nossa vida, é o período que a gente tem
que clamar mais ainda. O que acontece é que muitos de nós somos bons em clamar ao Senhor quando está tudo bem, mas quando está tudo ruim a gente se esquece do Senhor. E a gente abre a nossa boca para murmurar, como muitas pessoas fazem, e acaba afastando o socorro de Deus de si. Eu quero dizer que Deus ele se apresentou como um socorro para Jeremias naquele período, porque Jeremias, ao invés de murmurar, ele creu. Eu sei em quem eu tenho crido e eu sei que é poderoso para fazer infinitamente mais além de tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos. Palavras do apóstolo Paulo. O próprio Paulo, ele aprendeu com o exemplo de Jeremias. E no dia da dor, no dia da dificuldade, no dia da rejeição, ele disse: eu estou passando por tudo isso, mas eu vou ficar em paz porque eu obedeci o Senhor. E a palavra do Senhor, ela se cumpre independente da situação. Eu não vou morrer nessa situação. Se eu estou passando por uma situação difícil na minha vida, ela não vai ser eterna, porque eu tenho um Deus que está vendo a minha obediência, que está me assistindo diante do meu clamor, que está ouvindo e guardando cada oração minha. E no momento dele, ele que sabe de todas as coisas, ele que conhece os meus caminhos mais do que a mim mesmo, ele que tem projetos para mim que eu mesmo não consigo entender, eu vou clamar a ele, eu vou adorá-lo e ele vai vir no meu socorro. E Deus respondeu para ele: clama a mim, continua clamando, Jeremias, e eu responder-te-ei, assim como eu estou te respondendo agora. Talvez Deus esteja te respondendo agora nessa live. E te mostrarei coisas grandes e poderosas que tu não conheces. Pessoal, eu tive uma experiência uma vez no sítio com essa passagem bíblica aqui. Eu me lembro que eu fui para o sítio com o pastor Carlos e o irmão Francisco, zelador da igreja. E a gente foi fazer algumas coisas lá, né? A gente foi trabalhar no sítio da igreja, ajeitar algumas coisas para preparar para o retiro. E eu me lembro, pessoal, que depois que a gente terminou de fazer o serviço, né? Tava lá o pastor Carlos dormindo, o pessoal dormindo de tarde. E eu decidi começar a andar no sítio da igreja. E lá no sítio da igreja, eu fui me lembrando de cada experiência com Deus que eu tive naquele sítio da igreja. Eu cresci ali, participei de retiros, fui batizado no Espírito Santo, ouvi testemunhos, vivi dias de comunhão com meus irmãos e irmãs em Cristo, né? É por isso que é bom você ir para a igreja, pessoal, porque quando você congrega em uma igreja, você vive uma irmandade, né? Você vive momentos de comunhão, você ouve testemunho de pessoas, você é fortalecido na fé. Eu comecei a andar naquele sítio, eu comecei a me lembrar de cada experiência que eu tive. Eu comecei a perceber, rapaz, eu sou crente antigo, né? E teve uma hora que eu me sentei, eu falei: Senhor, fala comigo de novo. Eu já tive muitas experiências contigo, que inclusive é o tema aqui dessa nossa série, Experiências com Deus. E eu disse: Senhor, eu quero ter outras experiências contigo. Pessoal, e Deus ele me respondeu de uma forma tremenda. Durante todos os meus anos de crente, eu nunca tinha parado para prestar tanta atenção aqui nesse texto que nós vemos aqui. E eu senti aquele arrupio tremendo e de repente veio uma voz do meu espírito, o próprio Deus me respondendo: clama a mim e eu responder-te-ei, e mostrar-te-ei coisas grandes e poderosas que tu não conheces. Pessoal, independente das experiências que você já teve com Deus, independente das lutas que você já passou e das lutas que você ainda vai passar, continua clamando ao Senhor, que Ele vai te responder. Continua obedecendo ao Senhor, independente se aquilo que Ele pedir para ti for muito difícil. Tem hora, pessoal, que Deus ele manda a gente perdoar, mas nós como humanos sabemos que perdoar não é algo tão fácil, né? Às vezes tem gente que faz tanta coisa ruim pra gente, que quando Deus manda a gente perdoar, a gente fica com dificuldade, né? Mas fala o seguinte: obedece. Obedece contra a tua vontade, confia no Senhor. Apenas obedece, né? Quando nós obedecemos a Deus, queridos, a gente pode descansar nossa alma. Quando a gente clama ao Senhor, pode ficar tranquilo que Ele vai responder a questão pela qual você está clamando. Se você é uma pessoa fiel, se você é alguém que não abriu a boca para reclamar de Deus no momento da tribulação, mas se você o adorou e clamou por socorro com sinceridade de espírito, se você clamou com fé, Ele vai te responder. E Ele vai te mostrar coisas grandes que você nunca viu. Você pode ter 10, 20 anos de crente, Ele vai te surpreender. O nosso Deus, tem uma música do Davi Sassi que diz: nosso Deus é um Deus que sempre surpreende. Querido, você pode ter 30 anos de crente, né?
Se você clamar ao Senhor com fé, se você permanecer obediente a Ele, independente se você está passando por uma situação como a situação que Jeremias está passando aqui, uma situação de rejeição, uma situação de difamação, de sofrimento, se você clamar com fé e se você se manter em obediência diante de Deus, Ele vai te surpreender, Ele vai te mostrar coisas grandes e poderosas. Tem uma outra tradução que diz: eu mostrar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não conheces, né? Você pode ser estudante de teologia, pode ser pastor, líder de célula. Quero dizer que o nosso Deus ele é grande. O nosso Deus ele é um Deus que surpreende. Tem coisa que Deus ele quer te mostrar. Tem experiência que Deus quer que você vivencie, que você nem faz ideia do que é. Foi o que Deus falou para Jeremias aqui. Eu quero terminar lendo o versículo novamente. Clama a mim e eu responder-te-ei, e mostrar-te-ei coisas grandes e poderosas que tu não conheces. Pessoal, receba essa devocional. Compartilha esse vídeo, eu vou deixar salvo aqui no Instagram e no YouTube. Compartilha para os seus amigos que não são crentes. Compartilha para os seus amigos e amigas da igreja, da família, né? Compartilha para todo mundo, que essa palavra serve para todo mundo, amém? Vamos orar? Seu Deus, nós te agradecemos, Pai, por esse sábado maravilhoso, Pai. Nós te agradecemos por essa devocional, por essa palavra maravilhosa, Deus. E uma coisa nós te pedimos, Pai. Cumpre em nós o teu propósito. Ensina-nos, Pai, a sermos obedientes a Ti. Ensina-nos, Pai, a descansarmos em Ti e a mantermos o nosso coração e a nossa mente em confiança, Pai. Gera em nós a consciência, Senhor, de que Tu és perfeito, de que Tu não és homem para mentir e nem filho de homem para que se arrependa, mas assim como Tu falou, assim será. E se Tu nos ordenou fazer algo, Pai, vai dar certo, vai se concretizar, porque Tu és um Deus que nunca falha. Assim nós selamos essa devocional. Abençoe a vida, Pai, de cada pessoa que participou da live e cada pessoa que está assistindo isso aqui gravado, Pai. Leve essa pessoa a viver experiências extraordinárias contigo, Pai. Responda ao nosso clamor, Deus, e nos mostre, nos revele coisas grandes e poderosas e ocultas que nós ainda não conhecemos, Pai. E assim como Jeremias, que nós venhamos aprender com a experiência desse teu servo, que mesmo diante das temporadas de rejeição, de difamação, de sofrimento e de dor na nossa vida, que nós aprendamos a descansar em Ti e a se manter obedientes diante da Tua palavra e diante daquilo que o Teu Espírito nos ordena fazer, Pai. Porque aquele que Te obedece, esse é mais do que vencedor em Ti. Assim nós selamos essa devocional em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz pessoal, graça e paz de Cristo, bom dia e bom sábado para todos.